Dando continuidade ao vídeo anterior, falando acerca da palavra de Deus, acerca da vida eterna, estamos aqui novamente falando sobre essa mensagem. E dando continuidade àquela mensagem que eu estava falando, sobre acerca de você obedecer a palavra de Deus, você passa a ter os benefícios que a palavra de Deus te promete. Então, quando eu estava falando que quando as religiões elas te levam a templos para orar, né? E quando você se volta para as Escrituras, você descobre que o Messias ele nos orienta, ele fala assim, não façais como os fariseus, como os hipócritas, que gostam de orar em praça pública, que gostam de orar dentro de templos para serem vistos pelos homens. O Messias ele diz, não faça assim, porque já receberam o seu galardão quem faz desse jeito. O galardão de serem vistos pelos homens, serem aplaudidos pelos homens, terem sua glória aqui na terra. Mas ele nos diz assim, nos orienta. Essa palavra serve para nós, para a igreja, para o povo dele, porque ele está vivo. Ele fala, quando tiver de orar, fecha a porta do teu quarto ou do teu aposento e ora em secreto com o Pai, que o Pai que está em secreto vai te recompensar. Você veja, meu querido e minha querida, as orientações que a palavra de Deus nos dá. E nós temos por obrigação pregar o que está escrito aqui, o Evangelho da salvação. E essa passagem que nós lemos aqui em João, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, a partir do versículo 18 até o 25, conforme eu acabei de mostrar aqui, que está escrito, eis a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Meu querido e minha querida, todos nós, todo ser humano na terra não tem para onde correr. O apóstolo Paulo chegou a dizer que o último inimigo que ele ia enfrentar seria a morte. E todos nós, quando viemos aqui na terra, nós nascemos aqui na terra, nós crescemos e vamos envelhecendo a cada momento. E estamos caminhando a cada dia para enfrentar o último inimigo nosso, que é a chamada morte. E essa palavra que nós lemos, esse texto que nós lemos aqui, nos fala que ele prometeu a vida eterna para aquele que permanecer nele, para aquele que observar as suas palavras e pôr em prática. Então olha a importância de nós observarmos o Evangelho, pregarmos o Evangelho e vivermos o que está escrito no Evangelho. Não seguir a religiões, não seguir a homens, porque eu mesmo estou aqui, se eu estiver pregando algo que esteja contrário aos ensinamentos da palavra, das Escrituras, você mesmo pode me refutar. Você tem o direito de chegar e falar, ó, Gilberto, não está escrito, Gilberto, não é isso. E eu vou examinar e vou entender, vou ler as Escrituras e vou ver realmente não é isso. Poxa, então eu errei, eu falhei, porque eu posso falhar. Você pode falhar, o homem pode falhar, todos os homens podem ser mentirosos na terra, mas a palavra, as Escrituras não são mentirosas, são a verdade, é a verdade. Seja todo homem mentiroso, mas o Criador, o Pai eterno, verdadeiro, porque Ele é verdadeiro. E só nele, na pessoa do Filho dele, nós temos a vida eterna. Veja que muitas das vezes, eu entendo isso. Tem muitos homens que pregam a graça de Deus, pregam o Evangelho, falam do amor do Pai. Mas quando você vai fazer um contato com essas pessoas, você percebe que o comportamento daquelas pessoas não são de acordo com os ensinamentos da palavra. São pessoas jactanciosas, pessoas arrogantes, pessoas orgulhosas. Às vezes por ter alguma coisinha a mais nesse mundo, ter uma condição financeira melhor do que os outros, se tornam pessoas orgulhosas, né? Pessoas soberbas. Mas nós não estamos aqui para julgar ninguém, né? Cada um vai dar conta de si.
Eu procuro, eu aqui, eu falo por mim, eu procuro atender a todos, eu procuro ouvir a todos. Quando as pessoas me mandam e-mail, eu procuro responder, desde que seja de forma sensata, né? Quando as pessoas procuram tirar suas dúvidas, nós procuramos ajudá-las à luz do Evangelho, né? À luz do Evangelho. E se nós botarmos em prática o que diz a palavra de Deus, por exemplo, eu estou lembrando aqui agora, o apóstolo Paulo lhe orientou: se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados com o mundo. Então, olha só, eu procuro julgar a mim mesmo. Quando eu erro, eu falo: errei. Eu procuro não errar. Eu procuro vigiar e orar para não errar, para não pecar. Mas se porventura eu errar, eu dobro meu joelho no meu aposento, no meu quarto, e vou orar. Vou orar ao Pai, ao Eterno. Oro a Ele, me humilho diante dEle, falo com Ele, e a presença do Espírito dEle vem sobre mim. Isso é um fato real para mim. É pessoal, é individual. Só eu sei o que eu sinto quando eu me volto para o Pai em oração, para o Eterno em oração. Só eu sinto, é meu, é experiência minha própria, né? Experiência minha. Então, o que acontece? Nós, seres humanos, estamos nesse mundo aí. Um mundo que sempre teve problemas, desde o início do mundo. Desde do início, quando Satanás e os demônios foram lançados nesse mundo aí, sempre teve problemas e sempre vai haver, até a volta do Messias. Até a volta do Messias. É por isso que quando o apóstolo Paulo disse que nós não temos que lutar contra a carne e sangue, ou seja, lutar contra seres humanos, lutar contra as pessoas. Nossa luta não é contra as pessoas. Minha luta não é contra seres humanos, né? Minha luta é contra as potestades invisíveis, os dominadores desse século, contra os príncipes das trevas, contra o príncipe da treva que é Satanás e os demônios. Eles cegam o entendimento das pessoas para que eles não venham entender as Escrituras. Porque quando você entende as Escrituras, a palavra, as Santas Escrituras, elas passam a penetrar no teu coração e você passa a ter um entendimento, você se torna uma pessoa liberta, uma pessoa livre. Torna a dizer, é o que ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então quem nos liberta é o Messias. E ele morreu e ressuscitou. Se ele ressuscitou, ele está vivo. E ele está comigo nesse exato momento. Ele está com você, aí se você crê, a todo momento. Porque todo aquele que crê nele, ele falou: eis que eu estou convosco. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele nunca vai nos abandonar, nunca. Porque são palavras dele, não é palavra minha, não é palavra de um pastor, palavra de um padre, de um líder religioso, seja lá o título que o homem tiver. Não é palavra de homens, mas é a palavra daquele que tem poder no céu e na terra. E a ele que nós devemos seguir. É a ele que nós devemos seguir, é a ele que nós devemos adorar. Ao Pai Eterno, por meio do seu Filho, do Messias, daquele que veio ao mundo em carne, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Então essa palavra eu estou anunciando agora nesse exato momento para você, meu querido, você que acessa meus vídeos, você que gosta de ouvir a palavra de Deus. Essa palavra nos orienta aqui, que nós devemos permanecer firmes. Firmes nas Escrituras, naquilo que você tem ouvido até o dia de hoje. Se firme na palavra do Altíssimo, na palavra do Pai Eterno, no Pai das Luzes, e tendo como alicerce o seu Filho amado. Não importa, eu sei que é difícil, muitos até mandam e-mail para mim: o nome dele não é Jesus Cristo, Cristo veio lá do catolicismo romano. Eu sei, meu querido, a gente procura estudar um pouquinho, a gente sabe que no século III, depois do nascimento do Messias,
Constantino, segundo a história, Constantino, o imperador Constantino, ele se converteu ao cristianismo, né? E depois veio Teodósio I, o outro imperador, que oficializou o cristianismo, quer dizer,